Então, Uhum. queridas, muito bem-vindas todas. Que bom que vocês estão aqui. Como vocês puderam reparar no nosso convite, hoje é um dia especial só para mulheres, para estarmos juntas. E eu queria contar para quem está chegando agora que a gente teve um encontro anterior a esse, um primeiro encontro também aberto e gratuito como esse, em que a gente falou muito sobre como as histórias que a gente conta para a gente mesma e que a gente ouviu desde criança influenciam as nossas vidas. Então, foi um encontro onde a gente basicamente conversou sobre o que a gente chama de crenças limitantes. Claro que existem as crenças que são positivas, que nos ajudam, mas o nosso foco naquele encontro era reconhecer que são essas crenças limitantes que fazem a gente bater em limites na nossa vida. E é interessante porque elas são tão, às vezes elas são tão enraizadas na gente desde criança, coisas que a gente ouviu dos pais, ouviu na escola, ouviu dos amiguinhos e foi acreditando que a gente acaba limitando a gente mesma inconscientemente por conta delas, acaba boicotando projetos, acaba priorizando sempre o projeto dos outros, o trabalho dos outros, a realização dos outros. Então a gente conversou bastante sobre isso, porque o primeiro passo é justamente a gente trazer consciência sobre essas crenças para que a gente possa ir quebrando elas e desconstruindo elas. Então, basicamente, o nosso papo da semana passada ou semana anterior, teve a ver com isso, e hoje vai ser bem bacana que vai ser uma continuidade onde a Ju vai trazer também essa parte histórica, né, especialmente de crenças que afetam nós mulheres, então que historicamente vem de eras e eras e que inclusive as mulheres mesmas acabam reverberando por falta de ter consciência delas, né? Eu lembrei hoje, a gente preparando aqui o encontro, lembrei de coisas que minha mãe falava, a Ju também lembrou de coisas que ela viveu, então a gente vai continuar meio que dentro do mesmo tema, mas a Ju vai trazer muito conteúdo e estudos que tem sobre isso, estatísticas até, para a gente trazer mais ainda para nossa consciência, tá? E eu queria contar para vocês para onde a gente vai a partir dessas histórias, dessas coisas todas, que é para vocês entenderem a lógica do que a gente está fazendo. Para onde a gente vai? A partir daqui, a gente vai para um ciclo, né? A partir desse encontro de hoje, semana que vem, tá certo, já temos três mulheres aí, duas estão aqui hoje já. Que estão no ciclo com a gente da semana que vem, que começa, então tá firme, terça-feira que vem começa para valer. É um ciclo com quatro encontros online, mais dois de trocas, tá? Na verdade, todos os encontros têm trocas, então a gente vai estar sempre trocando entre mulheres, mas esses quatro eles têm conteúdos já pré-definidos, que eu vou explicar para vocês o que é rapidinho. E a gente vai ter depois dois encontros só de troca, só para a gente poder ver como é que está indo no nosso processo, trazer questões, fazer networking entre nós, fazer trocas mesmo entre nós. Vai ser assim, intencionalmente um lugar de trocas para mulheres. Então, esses encontros, a ideia deles, eles têm muito a ver com o encontro de hoje também, porque a ideia deles é a gente trazer mais protagonismo para a nossa vida por conta de todo esse histórico que a gente, como mulher, a gente acaba atendendo muito todos os outros em primeira mão. É filho, é marido, é família que precisa de não sei do que. A gente atende todo mundo menos a gente, né? A gente acaba ficando por último, a gente inconscientemente acaba boicotando projetos, não só projetos profissionais, coisas que a gente quer fazer na vida. Não é só sobre trabalho, isso é sobre trabalho e vida pessoal, é sobre esse ser integral que nós somos, tá? Então, para contar um pouquinho do que acontece durante, dar um spoilerzinho do que vai ser o ciclo desses quatro encontros, no primeiro encontro a gente vai falar sobre as nossas fases da vida e vai olhar um pouquinho para todas as áreas da nossa vida, vai olhar para como é que está cada área da nossa vida, fazer um raio-x, como cada área da vida está e como que eu quero que ela esteja, qual que é o futuro que eu quero criar, mas de um lugar muito protagonista. Então a gente vai botar objetivos para cada área da nossa vida nesse primeiro encontro, olhando dessa forma, e sempre também com
várias dinâmicas juntos, são encontros de 2 horas cada. Segundo encontro, a gente vai olhar para o que que a gente já tem na nossa mochila, então vai ser um encontro de olhar para a nossa trajetória, tanto pessoal como profissional. Como eu comentei, não é só para quem quer olhar o lado pessoal, não é só para o lado profissional, é para os dois, e quem quiser olhar só um, fica à vontade, tá? Mas a gente vai olhar ao longo da vida o que que a gente acumulou na nossa mochila de gostos, de interesses, de talentos, de competências, de aprendizados, de ter consciência do que a gente não quer mais, porque a gente, quando está mais perto da nossa infância, a gente também está mais perto da nossa essência, e a gente vai se perdendo no caminho, a gente vai perdendo essas referências e vão entrando as referências, essas de fora para dentro, que a gente está falando nesses dois encontros, que são essas referências da cultura, que vêm das camadas sociais, da aprendizagem, da escola, dos pais e assim por diante. Tá? Então, o segundo encontro, a gente faz uma bela revisão da nossa vida, uma trajetória da nossa vida. A Inan, que já fez um outro processo comigo mais profissional, e a Lilian também, lá o olhar era só profissional, aqui não, aqui vai ser um processo completo. A gente vai olhar para tudo, vai olhar para a vida, para os pontos principais da nossa vida e para os pontos e chegar à conclusão de quais são esses pontos de atração e repulsão na nossa vida. Ou seja, clareza do que eu não quero mais e clareza do que eu quero muito, que eu quero que esteja na minha vida o tempo todo. E isso leva a gente para um senso de propósito, que vai fazer a gente chegar no terceiro encontro, que é o encontro do Ikigai, onde a gente consegue juntar as nossas pecinhas de quebra-cabeça. A gente consegue juntar essas informações que vieram do encontro passado, do que a gente ama, que a gente é bom em fazer. A gente vai juntar o que são os nossos valores e vai começar a entender não só o que eu posso ser pago para fazer, mas também o que me realiza na vida. Porque às vezes eu estou numa fase da vida que eu já não preciso de dinheiro, né? A maioria precisa, mas às vezes eu estou numa fase que eu não preciso mais, ou que eu quero ressignificar meu trabalho, quero um trabalho com mais propósito. Então é uma oportunidade maravilhosa para olhar para propósito. E já contando um spoilerzinho, eu estudo muito sobre longevidade. E Ikigai é um tema, assim, saber ter esse senso de propósito e de realização é um tema que leva a gente mais longe. Nos estudos que a gente faz sobre longevidade, saber entender o meu propósito e caminhar nesse caminho é o que mais vai puxar o resto da longevidade. Porque quando eu tenho uma coisa que me realiza, quando eu estou fazendo uma coisa que me realiza, eu me cuido, eu faço esporte, eu me cuido para não ficar doente, eu estou motivada, enfim, espanta coisas, doenças mentais e assim por diante, tá? Então, é bem bacana esse terceiro encontro. E o último encontro, que é o quarto encontro com conteúdo e com dinâmicas, é o encontro onde a gente alinha, a gente ajusta as metas que a gente criou durante esse nosso processo com a nossa realidade. Como é que a gente põe isso em prática agora? E esse alinhamento é um exercício muito bacana, onde a gente consegue reconhecer as coisas que estão boicotando a gente na nossa vida, onde é que estão esses boicotadores, inclusive as crenças que a gente está falando aqui que podem estar boicotando a gente, estão desanimando a gente, e como que eu me puxo para frente e tenho mais coragem do que ouço os boicotes, né? Como é que eu vou dando esses passos de coragem para frente, tá, gente? Então, esse é o convite para vocês virem para esse processo, que vai ser um processo bem bacana. Aí eu abri ali sem querer e dei essa explicação mais completa, era para ser a explicação mais rápida, mas tudo bem. E aí queria contar que a Ju vai passar, vou passar a bola para ela, para esse conteúdo de hoje que eu comentei com vocês. E vou pedir para vocês, se vocês tiverem perguntas, comentários que eu não quero esquecer, coloca no chat, eu vou olhando o chat, se tiver uma coisa muito urgente eu interrompo ela, mas aí a gente deixa ela trazer todo o conteúdo primeiro e a gente vai ter oportunidade de conversa já já, assim que ela acabar o conteúdo, tá? E vai ter um pedacinho aqui que a gente vai responder no chat, né, Ju? Saber, inclusive, só para fechar, a Xaxá trouxe aqui que o Ikigai faz parte da filosofia de Okinawa, uma das Blue Zones, né, as zonas azuis, onde as pessoas centenárias, né, estão vivendo aí no mundo, são zonas em que a ciência está olhando para elas, como essas pessoas têm qualidade de vida e tanta longevidade. Então, É muito isso legal mesmo, esse link, Xaxá. Bom, exatamente. mulherada. Agora vamos lá, Carol, Ana Caroline, a gente vai começar agora a falar do rolê, das pedradas, das frestas aqui que a gente vai abrir aqui.
E o nosso tema hoje é trabalho, amor e cuidado, como as relações influenciam a vida pessoal e profissional das mulheres. Não é à toa aqui que eu vim com a minha camiseta aqui, ó, da Frida Kahlo, Si se puede. Eu acho que eu vim para inspirar todas nós, para a gente lembrar que a gente pode. E como a Deise já falou, a gente olhou para de onde, o encontro passado, a gente falou muito das crenças, desses discos riscados, as coisas que a gente fica falando para a gente. E hoje a gente vai olhar como é que a gente construiu historicamente isso. E eu vou trazer uma primeira pergunta para vocês ficarem aí reverberando, fritando. Por favor, fritem nessa pergunta, que a gente vai voltar no final para discutir aí. Como é que você foi estimulada na infância e adolescência a refletir sobre as suas escolhas profissionais? Hein, Daisy? Como é que você foi estimulada na sua infância? E a gente conversou um pouco sobre isso quando a gente estava preparando a aula. Você era estimulada a pensar em profissões, a se desenvolver? Como que eram as conversas na família? Como é que tudo isso rolava? O que que você escutava? Né? Acho que a gente volta para essa pergunta no final, mas vai pensando nisso. Como é que você era estimulada a refletir sobre o seu futuro profissional, principalmente na infância? E aí, vamos lá? Você troca. E aí eu acho que essa pergunta pode voltar no anterior, Ed? Só não um pouquinho no anterior. Essa pergunta, como é que você foi estimulada? Ela começa com outra questão aí. Pode trocar, desculpa, Dê, que a gente ainda está se ajustando aqui. Que quando a gente vai pensar na mulher e as suas escolhas de carreiras, as suas escolhas de profissão, etc., eu trago essa pesquisa que foi feita, está lá no Portal Lunetas, no Instagram do Portal Luneta. Essa pesquisa foi feita por cientistas. Como é que meninos e meninas ocupam o pátio da escola, principalmente a quadra da escola? Como é que esses meninos ocupam e como as meninas ocupam? Então, os cientistas pesquisaram como é que, ao longo de determinados períodos, como esses meninos se colocavam na hora do recreio e como as meninas se colocavam. E aí eu acho que essa imagem aí, o azul são os meninos, né? Então dá para percebermos o quanto que esses meninos ocupam um lugar de centralidade nessa quadra e o quanto as meninas ficam ali no cantinho, né? Então, o quanto que os desafios das meninas para pensar a vida começam muito antes da gente sonhar com profissões, quando a gente não é estimulada a ocupar lugares de centralidades no próprio espaço público. Pode trocar, Dê, obrigada. E aí, eu fico. Opa, o nosso. Acho que passou demais. E a gente fica com mais uma pergunta, né? Esse lugar de centralidade, esse lugar das escolhas e tudo mais, vem acompanhado de uma construção que eu também trago para vocês fritarem aí, começarem a pensar. O que é ser uma mulher de verdade? O que você escutou ao longo da sua vida? O que que você aprendeu ao longo da sua vida sobre o que é ser uma mulher de verdade? O que que uma mulher tem que fazer para ser uma mulher de verdade? Como ela deve se apresentar? Como ela deve se comportar? Como essa mulher deve andar? O que que você escutou na família, na escola, nas relações amorosas? Acho que a família é a primeira referência, a escola, depois a cultura. Os amigos, para mim, os amigos foram um grande lugar de libertação de pensar o que é uma mulher, como ela deve se comportar, o que ela deve fazer, como ela deve se apresentar. As relações amorosas, a religião, a igreja, isso que você aprendeu sobre o que é ser uma mulher de verdade, a gente vai voltar nessa pergunta no final. Isso vai determinar as escolhas da sua vida.
e o quanto que você escutou sobre isso, né? Então, isso expandia as suas possibilidades, as suas experiências, expandiu, expande ou limita? Essa é sempre a pergunta que nós vamos fazendo para a gente quando nós vamos pensando o que é ser mulher na nossa sociedade atual e como isso vai conformar a nossa subjetividade, as nossas escolhas e tudo que nós vamos construindo ao longo da vida. E aí na próxima slide, a gente vai ver que a partir dessa pergunta também nós podemos pensar como é que é a ideia da vida de uma mulher? Como deve ser a vida de uma mulher? Como são as narrativas? O que nós escutamos? O que nós normalizamos sobre o que é a vida de uma mulher? E aí eu trouxe algumas coisas que eu peguei na internet. Então, por exemplo, discursos que hoje alguns movimentos começam a questionar, mas que são muito comuns, de frases que a gente está acostumada a escutar e que são expressões que estão julgando essa mulher como uma mãe, a mulher mal comida, o filho sem pai, a mulher que tem o filho sem pai, a mãe solo, todas as expressões que trazem um julgamento para a vida dessa mulher, né? Ao mesmo tempo que não olham para esse lugar do fracasso, entre aspas, masculino, ou da má atuação masculina, desse lugar em que o masculino não coopera. Quem já não escutou e pode ir pondo aí no chat a história do dedo podre, a mulher que tem dedo podre, que não consegue escolher boas relações. Quando que a gente deveria responsabilizar os homens pela falta de responsabilidade afetiva, relacional, falta de responsabilidade na parentalidade. Então, encontrei até o Clube do Dedo Podre, onde ajudam mulheres a melhorar suas escolhas, né? Então, a gente vai chegando nesses lugares. Ou aí tem Eu um via quadrinho. que as mulheres são culpabilizadas pelo erro dos homens, né? Sim, Então, são todas. Perfeito, Ana. As mulheres vão sendo assim, culpabilizadas. o homem não foi um bom pai, então a mulher fica sobrecarregada e ela se culpa, entendeu? Por ser mãe solo. Ela se culpa por não ter apoio. Mas, assim, quem foi que não deu apoio, né? Ela acha que ela deve ter feito alguma coisa errada, né, Ana? É, tipo assim, quem foi que não deu apoio? Foi ela ou foi ele, no caso, né? Uhum. Sim, então a gente pouco escuta sobre pai solo, mas mães solos, inclusive, já é a maior parte dos lares brasileiros hoje, 51% dos lares são chefiados por mães em geral, numa maternidade solo. Então, ainda é um discurso que culpabiliza, tem grande preconceito com relação à mulher, que fez más escolhas ou outros lugares, né? Como a mulher está condicionada a só focar no seu trabalho, nas suas escolhas profissionais, depois que ela fizer todo o trabalho doméstico. Então, tem esse quadrinho aí de uma autora que eu gosto muito, que ela brinca, né? Que como é que seria se a Virginia Woolf ela só fosse criar depois que ela tivesse toda a louça limpa? Será que ela tinha uma outra mulher para fazer esse serviço doméstico? E essa autora mesmo dos quadrinhos, ela conta nesse post que várias ideias que ela teve na vida para criar foi fazendo faxina. Então, quantas mulheres estão deixando de criar, estão deixando de botar suas ideias no mundo porque estão sobrecarregadas com o trabalho doméstico? Ou o como é difícil, por exemplo, nesse post aqui que a gente vê aqui, o desenho de áreas, né? Então, nesse post aqui embaixo, a gente vê como um homem, quando vai fazer um trajeto, para onde ele olha e para onde as mulheres olham. Então, um homem, quando vai fazer um determinado trajeto, isso é uma outra pesquisa científica, ele olha para frente, ele vai direto. Já as mulheres, elas olham para vários lugares porque elas estão ali tentando detectar ameaças. Então, como a gente já se condicionou, inclusive na geografia, na cidade, os nossos corpos, como eles se deslocam e onde eles se colocam na cidade, assim como lá na quadra, os meninos e as meninas. As nossas vestimentas, eu achei genial, tem esse outro post, mas isso também
vai contando de como os discursos, como toda a nossa sociedade vai se organizando, por exemplo, uma mulher para fechar um vestido, muitas vezes ela precisa de uma outra pessoa, ela precisa de ajuda. Nenhuma vestimenta, a maior parte das vestimentas masculinas, o homem tem mais autonomia, tem mais liberdade, flexibilidade. Hum. Tudo isso a gente vem revendo, né? Mas você precisa de uma outra pessoa para fechar o seu zíper, né? Então, muitas roupas femininas atualmente que passaram a ter bolsos, né? Então, tinha um cara, o Foucault, que talvez muitas de vocês já escutaram falar, um careca filósofo, que ele falava que muitas vezes a gente não precisa exercer o poder diretamente para subjugar uma determinada população, mas sim são vários discursos, maneiras da gente se organizar, narrativas e tudo mais, em que nós vamos construindo uma sociedade em que algumas pessoas têm privilégio e outras são subjugadas. Então, são todas construções que vão atravessando as nossas vivências, a nossa subjetividade, e é muito bom, muito revelador estar entre mulheres, estudar mulheres, pensar sobre a condição da mulher, para a gente ir mudando esses dispositivos que vão operando em nós. Pode passar, Bê. Aí, se quiser trazer algo do chat também, fica à vontade. Não, só teve a Fátima que chegou agora, tá tudo tranquilo aqui. Eita, Precisando eu chega trago. aí, Fati. Então, a gente pode olhar, e a gente traz uma autora que o nosso trabalho hoje a gente vai olhar muito para as relações amorosas e a questão do cuidado, mas nós poderíamos também expandir para um outro lugar, que é a maternidade. Então, uma ideia que, linkando com aquela pergunta inicial, o que é uma mulher de verdade? Tem muitas narrativas que dizem que uma mulher de verdade ou uma mulher de sucesso, eu vou pôr esse sucesso entre aspas, é aquela que consegue, casa, mantém aquela família e tem filhos, né? Então, isso está muito presente entre nós. Uma autora que se debruça muito sobre isso é a Valesca Zanello, que ela fala desses dois lugares, do amor e da maternidade. Ela chama do dispositivo amoroso, então são todas construções que vão colocando a gente que uma mulher de sucesso é aquela que casa, tem filhos, mantém essa família. A gente vê muito isso na clínica de casais, o quanto que essa mulher se esforça para manter relacionamentos, e por final, aquela mulher que tem filhos. É muito recente a discussão, a reflexão de várias mulheres sobre se elas querem ou não ter filhos, porque é quase que era dado como um destino biológico das mulheres, um discurso socialmente construído, ser mãe, né? Então, Ô, e eu Ju, aqui a só gente, acrescentando uma farinha aí por nesse favor, saco, além do casa, tem filho, né? Toca a casa bem. Hoje em dia ainda existe uma cobrança para ela trabalhar também, né? Então ela tem que ter sucesso na vida pessoal e na carreira e dar conta de todos os pratinhos, né? É praticamente a Mulher Maravilha mesmo que tem que conseguir ser boa em tudo aquilo que ela se propõe a fazer. E é isso, né? E a gente já tem. Aumentou, né, nesse sentido, inclusive, a cobrança, e é ótimo para a gente poder trabalhar, porém, não é que a gente mudou de lugar, a gente acrescentou, né? A gente englobou mais coisa aí. eu diria trabalhar também fora, no mercado de trabalho, né? Que eu acho que é uma Isso. coisa importante para todas nós lembrarmos que as mulheres sempre trabalharam, né? A Xaxá tá pondo aí, tem que estar de bom humor, tem que estar bonita, bem cuidada, fazer o skincare de 30 passos, né? Tá cheia agora de perfil de Instagram, a menina fazendo lá, a mulher fazendo 30 passos de skincare, dorme, não sei se vocês já viram, né? Sem pelos, então uma mulher de verdade se depila, uma mulher de verdade está apresentável, uma mulher de verdade mantém as unhas, né, maravilhosas. Então, a gente vai olhar ainda mais sobre isso, né, se debruçar ainda mais sobre isso. Mas a Valéria, a Valesca Zanello, perdão, nesse livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, ela vai contando uma história de como esse dispositivo do amor e da maternidade vai se construindo.
Antes do século XVIII, o casamento era uma instituição só para transmissão de bens. Quem já assistiu lá Game of Thrones, né? Casar para juntar os reinos. Quem casava eram pessoas nobres que tinham bens. O restante da galera juntava lá as escovas de dente, malemar e tudo mais. Essa coisa do casamento é uma instituição que se dá a partir da industrialização, da urbanização e da formação do capitalismo como a gente conhece hoje. E o casamento, quando a gente passa por esse processo de urbanização, ele teoricamente passa a admitir o amor e a paixão, porque antes o casamento era só um negócio. E teoricamente esse casamento passa a admitir a escolha, então poder escolher o parceiro amoroso. Mas quem será que escolhe, meninas? Mulheres. Quem escolhe, né? E aqui a gente fez essa brincadeira de perguntar das princesas para vocês, porque nós vamos usar bastante como referência hoje para brincar com isso, os contos de fadas, né? Que o senhor Walt Disney, o Walter Disney, trazendo para o português, ele pegou esses contos de fadas e transformou em formas de circular esses discursos, né? Ele não, né? Mas é toda uma indústria cultural, né? Então, quem é que escolhe? Quem que escolhe a princesa, né? Então, trago essas imagens aí da Cinderela, da Bela Adormecida, sendo escolhidas, né? O sapatinho de cristal, que é o príncipe que vai escolher lá a mina que cabe ali o sapatinho, o príncipe que vai ali escolher a princesa que ele vai beijar, ainda que adormecida, né? Isso hoje já é bastante discutível. Então, a partir desse lugar de que o casamento entra a questão do amor romântico, é o cara que é o que escolhe, e a gente vai formando essa figura do provedor, do macho provedor, do cara que vai avaliar quem são as mulheres, e as mulheres, a gente entra naquele outro lugar, né, que a gente começou a falar aqui, da ditadura da beleza. Não tem mais o dote, né? Lembra? Antes as famílias juntavam dote, juntavam bens, um bom dote garantia um bom casamento. Hoje, qual é o capital matrimonial de uma mulher? Vocês têm alguma dúvida qual é o capital matrimonial de uma mulher? Hoje uma mulher, né, o capital matrimonial né, nesse discurso padrão desse amor romântico, o capital matrimonial da mulher chega a ser a beleza, né? A gente já falou um pouco disso da ditadura da beleza. E a Zanella, ela traz resgata esse lugar da prateleira do amor. Por que a prateleira do amor? Porque as mulheres, elas passam a ser as escolhidas, né? Elas passam a estar nesse lugar de estar bonita, né? E disponível nessa prateleira para serem escolhidas ela fala muito do homem perebento, né? Pelo perebento ali, ela brinca muito com essa imagem, por qualquer perebento que a escolha, ela já está feliz da vida. E nessa prateleira, quem que está na frente dessa prateleira e a disposição no mercado do amor, né? Quem são os produtos que estão na frente? Os produtos que estão na frente nesse ideal romântico são as mulheres jovens, brancas, magras, né, que performam um padrão de beleza aí, o padrão, né? Performam um padrão de beleza. E aí eu acho que essas figurinhas, né, desses topos de bolo aí, que eu ponho aí, elas ilustram muito essa ideia de como essa mulher tá ali para tentar ser escolhida e agarrar o marido, né? Quem nunca escutou lá a expressão agarrar marido, fazer simpatia para agarrar marido? E eu tô pondo isso aí hoje, eu questiono, mas eu já noivei com um topo de bolo desses, que vergonha, né? Eu e o cara lá, Michele, ela trabalha com noivas, tá, Michele? Vai olhando para essas coisas, por favor. E vai cuidando das suas noivas, Eu tá? odeio essas piadinhas e esses topos de bolo, gente. Eu quero morrer quando eu vejo isso. Pois é.
mas eu tenho uma foto minha com esse topo de bolo, tá bom? Toda Então feliz. toda feliz, mas já o casamento já acabou, tá? Então, assim, o negócio já foi, tá? Então é o seguinte, essa ideia de agarrar o cara, né? Eu acho que esse segundo topo de bolo Laçar, ali, né, Ju? Ali a laçar. do gravata tá quase laçado. Pois O é, outro e tá olha, correntado. ele aceita, né? Game Porque ela over falou, pro mesmo se ele cara. for um belo João ninguém, entendeu? Mesmo que ele seja um belo João Ninguém, né? A gente brinca e eu trago muito as referências do que eu trago aqui é do movimento Atreva-se. A gente vai mostrar o livro aqui, que é um movimento de mulheres que levam o letramento de gênero para as escolas e elas brincam, né? Elas trazem essa pergunta. Alguém sabe o nome dos príncipes das histórias, né, dos contos aí, essas histórias que a gente conhece aí, Bela Adormecida, Branca de Neve. Em geral, a gente nem sabe o nome dos caras, né? Mas o simples fato dele escolher aquela mulher, nossa, aí termina, eles foram felizes para sempre. E eu acho que esse segundo topo de bolo é excelente, porque ela tá com uma paleta de maquiagem, batom na mão, não dá para vocês verem porque tá pequenininho, e ele tá jogando videogame, gente. Então, assim, ele é o meninão ainda que ela tá laçando ali para casar. Bom, vamos lá. Próximo aí, Dê. Opa! E esse é o livrinho que eu falei. Tá aí, passou direto. Então, essa prateleira do amor, as mulheres que estão na frente da prateleira do amor, como a gente já falou, são aquelas mulheres brancas, magras, jovens, que, em geral, louras, né? Performam esse padrão de beleza mais corrente aí na indústria cultural. Só que essa prateleira, ela é fugaz, porque toda mulher envelhece. E a Dê maravilhosa lembrou hoje da polêmica da Xuxa, que fez o show agora nesse fim de semana, e a galera desceu a lenha porque ela tá com uma roupa cavada. Uma mulher maravilhosa dessa, né? Quantos Porque ela tá roqueiros a com gente. ruga, porque ela já não tem mais o corpo de antes. Todo mundo metendo pau nela, coitada, do mesmo jeito que fizeram com a Madonna também, quando veio pro Brasil, né? Então, eu ia até colocar aqui que a gente tem essa questão das interseccionalidades. Além da gente ser mulher, todas nós envelhecemos, todas nós, eu trabalho muito com o público 50 a mais, né? Então, a gente está vivendo mais, então tem essa questão de absurda dessa cobrança, né? Esse filme aí, o Substância, traz muito bem isso. Que é a Demi Moore, que é outra maravilhosa, continua maravilhosa, mas que ela chega a concorrer com ela mesma no filme com a versão mais jovem dela, a versão mais jovem passa a perna nela de certa forma, por conta da estética, né? Realmente é uma prisão isso, dessa prisão da estética extrema, são parâmetros que a gente precisa mudar, gente, porque a gente vai viver perto dos 100 anos, mais de 100 se bobear, porque a vida está se prolongando, a gente tem que parar de botar tanto foco, tanta atenção nisso, né? Mas, enfim. E aí essas interseccionalidades é quando a gente ainda cruza, né? Além de ser mulher, sou negra. Além de ser mulher, sou gorda. Além de ser mulher, sou 50, 60 a mais. Enfim, então, um pouco isso, né? A cultura tá aí ainda castigando, gritando alto. A Ina está pondo aqui que o homem pode embarangar, embarrigar, né? Então, essa prateleira do amor, ela é racista, ela Eu é não, homofóbica. não vi ninguém falar nada disso quando o Axl Rose veio, tava sem voz, veio, nem o Mick Jagger, nem nenhum desses caras que vem mais velho fazer show, ninguém fala nada, né? Só quando é mulher. Não, e eu Sem, tava né? ouvindo uma amiga desabafando sobre isso, né? E ó, ela foi num date com o cara e meio que o cara cobrou isso dela, sabe? Assim, essa estética, esse não sei o quê e tal. E ela percebeu que o cara era totalmente inseguro e mal resolvido, tipo, sabe? Assim, em relação à vida dele também. E aí eu virei e falei para ela assim: não falam que as mulheres são interesseiras e estão querendo só o dinheiro dos homens? Então, assim, eu acho que nada menos que isso, entendeu? Já que ele me cobra a perfeição da beleza, eu também quero um cara super bem resolvido e estável e seguro, porque se ele for inseguro, assim, é opressor falar isso, mas
às vezes parece que é querer jogar na mesma moeda, sabe? Tipo, do que exigem de nós, né? Exigem de nós algo que não se pode alcançar e, em contrapartida, não oferecem algo à altura também, né? Sim, sim. E o que exigem de nós, né, Ana, além de tudo, dói no bolso, né, na liberdade financeira da mulher. Então, existem pesquisas, aí a gente trouxe essa notícia, desculpa, esquecemos de botar a fonte, que mulheres destinam 15% da renda para cuidados pessoais por mês. Então, isso também dói no bolso das mulheres e movimenta uma indústria gigantesca, né? A Mi trouxe também aqui a polêmica de um influencer que fez um discurso de casamento babaca, falando para a noiva não se sentir especial porque ele falava essas coisas para todas. Nossa, É, ele faz um discurso falando que eles se conheceram pelo Instagram, ela comentando uma story. Aí ele fala assim: Eu te amo para ela. Aí ele fala: Mas não se sinta especial. Eu falava isso para todos. Aí no meio do discurso ele fala assim: Não sei o que, não sei o que, era só para ser uma trepada com essas palavras. Nossa, E agradece ao ChatGPT por ter feito o discurso de casamento. Sabe? Foi só ladeira, assim. ela já se arrependeu é. do casamento, né? É, Bom, então vamos chegar nisso aí sobre a vulnerabilidade no amor, tá? Vamos guardar isso aí que você traz, Mi. boa. Mas retomando um pouquinho aqui também do que a gente vai dizendo desse lugar da prateleira, que tem tudo a ver com o que vocês estão trazendo aqui, que a gente está trocando, essa mudança desse capital matrimonial, né? Que não tem mais o dote, não é mais grana, mas é a beleza, é a juventude, é a magreza, né? Coloca as mulheres, isso aí tá muito, a gente traz muita inspiração nesse livrinho aí do Histórias para quem dormiu, deixei ele até aqui, né? Em que uma das questões, a gente for pensar, por exemplo, nas princesas, eu trabalho muito as princesas na clínica com as mulheres, aquelas que têm alguma ligação com isso, com as adolescentes, e pergunto para essas mulheres, para as adolescentes, para vocês, quais são as amigas das princesas, dessas mais antigas? Né? A gente pensa aí, a Frozen ainda tem a irmã dela, agora as princesas começam a ter amigas. Não tem amigas, essas Eram mulheres os em geral. bichinhos. Elas são tão solitárias que elas são enlouquecidas. Elas precisam falar com xícara, elas falam com bulha, elas falam Os com bichos. bicho. Então, uma das questões também é essa rivalidade feminina, esse lugar dessa prateleira do amor, essa rivalidade feminina, coloca as mulheres no lugar de muito isolamento. E isso é muito estratégico, porque o que a gente está fazendo aqui é muito libertador estar em mulheres, refletir sobre mulheres e ter amigas mulheres, ter comunidades de mulheres, estar junto, né? A Ju Nunes é lá de Piracaia, uma cidade que tem muitas comunidades de mulheres. E é muito legal, é muito libertador, né? As mulheres estão muito juntas, se apoiam muito. Pelo menos essa é a minha leitura, tá, Ju? Então, assim, como é importante a gente pensar e sair desse lugar da rivalidade feminina, o quanto as mulheres são estimuladas a competir. Vamos E, para o e aí, próximo. Ju, só trazendo, emendando com isso, aí, né, essas mulheres, as mulheres mais de antigamente, que aqui as princesas, nenhuma das princesas trabalha, né? E essas mulheres de hoje que trabalham, elas transferem essa rivalidade muitas vezes para o mundo do trabalho. Tanto que você ouve falar, nossa, a mulher às vezes não trabalha bem junta, tem muita fofoca, tem muito não sei o quê, né? O próprio filme que a gente acabou de falar, Substância. Por conta do trabalho, ela quer rejuvenescer, porque cobram dela, ela trabalha na televisão, cobram dela uma aparência perfeita, e ela cria uma clone dela lá, descobre essa oportunidade de criar uma clone mais jovem, e elas ficam competindo entre elas, né? E isso se reflete mesmo no mundo do trabalho, completamente, né? Assim, a gente carrega, né? Esses padrões que a gente foi ensinado, a gente carrega isso. Perfeito. Para onde a gente vai?
Bom, e aí tem esse lugar de como a gente, e a Mi trouxe esse discurso aí, por exemplo, no casamento, que o cara fala um monte de abobrinha no próprio discurso do casamento. O topo de bolo é o cara sendo amarrado para poder casar. O quanto que nós estamos vulneráveis na forma de amar, né? Amamos os caras só pelo fato de termos sido escolhidas por esse cara. Isso é muito vulnerável. Eu acredito que essa outra história, A Bela e a Fera, ajuda a gente a pensar muito em como as mulheres se colocam, e isso eu vejo muito nas famílias, nos casais, na clínica em que eu atendo com as adolescentes, se colocam em relações em que elas estão expostas a diferentes tipos de violência e eventualmente preciso contar para uma mulher que ela não pode permitir que o cara tranque dentro de casa quando eles brigam, que determinadas coisas que ele fala sobre ela é violência moral, é violência psicológica. E eu escutei hoje, numa supervisão, o caso de uma pessoa que tem relações em série, que ela fala, eu vou lá, estimulo o cara, ajudo o cara, tal. Quando ele tá bacana, ele se separa de mim. Então tem essa coisa da Bela e a Fera, né? Então a Bela vive em cárcere privado, ela é trocada pelo pai num sequestro. A Fera é um monstro e todo o trabalho que ela tem é fazer ele se apaixonar por ela. E a partir dessa paixão, desse amor, e ele é intratável, ele se torna um príncipe. Então, o quanto que essa ideia de transformar sapos em príncipes está introjetada nas mulheres e isso as coloca em relações às vezes que são completamente insatisfatórias, mas isso é muito profundo, é muito enraizado e criam muitas crenças que a gente vai levando adiante. Por isso, muitas mulheres, aí tem uma imagem dos ciclos das violências nas relações, talvez vocês já devam ter visto, mulheres que vivem muitos ciclos de violência, vai lá, sofre violência, o cara vai, pede desculpa e volta, e vivem muitos ciclos de violência, muitas vezes não conseguem sair desses ciclos, ou têm muita dificuldade, precisam de apoio, a gente precisa estar junto, olhando para essas mulheres para tirá-las dessas relações que não servem mais. E aí, minha gente, o quanto que a gente acaba reorientando muitos dos nossos sonhos, da nossa libido, da nossa energia. E eu trago dois exemplos aqui. A rainha da Branca de Neve, só para brincar, né? A mulher é uma rainha, a mulher tem um reino para governar, tem um monte de coisa para resolver, imposto, rua, rua alagada, tudo mais. O que que ela está perguntando? No que ela está se preocupando? Quem é a mais bela do reino? Se a branca lá, a novinha, é mais bonita que ela, né? Então, o quanto que esse ideal, essa ditadura da beleza, tira nossa energia para o mundo do trabalho, da descoberta, das nossas realizações. A Ariel era filha do rei dos mares e ela queria conhecer, né, a superfície da terra, queria conhecer a superfície, e aí encontra lá um carinha tal e abre mão da própria voz nesse lugar de poder chegar àquilo que ela deseja através de um cara. Então, isso, o quanto que isso é muito perigoso, né? Abrir mão da própria voz para chegar às minhas realizações. Então, e o quanto que muitas vezes a gente se reorienta também para esse lugar da família, do mundo doméstico. Então, coloca toda a energia nisso e fazer a casa perfeita, bonita, tal. E aí é lá onde a gente exerce os nossos pequenos poderes, enquanto os caras estão aí no mercado, estão fazendo mil coisas e às vezes eu falo para a mulher, largue a mão, né? Às vezes ele não vai fazer tão bem, ele vai fazer mal feito, mas vai cuidar dos teus sonhos, né? Então vamos lá. A Obrigada, Michelle, alguém tá? a Michelle colocou aqui, né, sempre é a bruxa, a vilã, a bruxa do mar, bruxa da Branca de Neve, Malévola, a bruxa também geralmente sempre é uma mulher, né? Nunca é um homem. Não tem o bruxo homem. E aí ela colocou também que Substância não ganhou o Oscar, e sim o outro filme que era sobre uma garota de programa que foi hipersexualizado. Exatamente. Bem lembrado, né? Opa!
Meu mouse está com pressa hoje. Pronto. Tá. E aí, minha gente, também existe uma estrutura quando pensamos no mundo do trabalho, né? O quanto esse mundo do trabalho ele é organizado, principalmente, e aí eu trago essa referência à Silvia Federici, que ela tem esse livro Caliban e a Bruxa, que é maravilhoso, que fala, ele conta histórias das mulheres e a criação, né, a formação do capitalismo, o quanto que essa estrutura que a gente vive hoje, ela é baseada na exploração do trabalho doméstico. E, de novo, aí eu trago a Branca de Neve, outra brincadeira que eu escuto muito do pessoal da Treva-se, a Nicole Aum e a Alessandra Rodrigues, ela levam para as escolas essa provocação. Então, a Branca de Neve está lá, fugindo da bruxa, morrendo de medo, com fome, frio, na floresta escura, ela encontra o abrigo e qual que é a primeira coisa que ela vai fazer? Uma faxina, né? Ela vai limpar a casa dos anões, né? Então, o quanto que esse lugar do trabalho doméstico ele é colocado para como um lugar de cuidado, de amor, né? A Silvia Federici fala que o que eles chamam de amor é trabalho doméstico não remunerado, e o que acontece aí, os dados do PNAD, do IBGE, contam que as mulheres dedicam quase 10 horas a mais por semana no trabalho doméstico em relação aos homens, que 92% das mulheres fazem tarefas domésticas e 80, em relação aos homens, 80% dos homens estão envolvidos com o trabalho doméstico. Mesmo Mas mulheres que trabalham fora, né? Elas trabalham quase 7 horas a mais que os homens em casa, no trabalho doméstico, né? Então, cuidar da criança, limpar, fazer comida, sempre isso recai sobre as mulheres. E os homens, mesmo morando, eles só se equiparam a esse número, né, de horas de trabalhadas iguais às mulheres, só que se equiparam às mulheres quando eles vivem sozinhos, quando eles coabitam com uma mulher. Então, pensem bem na hora de coabitar com os homens, essa carga recai sobre as mulheres. E as mulheres pretas, infelizmente, sempre têm a maior taxa de realização do trabalho doméstico, são as que estão ali mais prejudicadas em tudo isso que a gente vai contando aqui hoje. Fala, Dê. eu ia só comentar que a gente tem aí uma grande economista mundial, que é a Kate Raworth, que escreveu Economia Donut, e ela é uma economista de Oxford, pesquisadora, super bacana, e aí ela teve gêmeos. E aí ela teve que parar por um tempo a vida dela para cuidar dos gêmeos e tal, e ela viu o trabalhão que era, né? Primeiros filhos que ela teve e tal. E ela falou, gente, que loucura, como isso não é considerado na economia, que absurdo. Aonde, em que momento da história que tiraram isso da economia? Porque a economia não existiria, não giraria se não tivesse pessoas que cuidam das crianças, da casa, de tudo isso. Então, ela acho que é uma pessoa muito proeminente que começou lá fora essas falas aí que reverberam hoje até em termos de se discutir Que seriamente mantenha. como política, né? Você incluir esses cuidados das pessoas, da família, das crianças, da casa oficialmente na economia, com dinheiro pago, inclusive, né? Contabilizado. Parece que mantém a estrutura, né? Que a estrutura por si só se sustenta, assim, mas não precisa fazer nada. Então, assim, a casa tá limpa, as coisas estão. Cortou você um pouquinho, Ana, mas deu para ouvir um pouquinho do que você falou, né? Como se isso fosse uma mágica e já está lá pronto. Bom, hoje o Brasil discute uma política nacional do cuidado, né, em que começa a se discutir a remuneração do trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico não tem férias, não tem 13º, não tem aposentadoria. Então, como é que a gente pensa isso em termos de economia? Né? E acho que é uma discussão muito importante e o quanto que essa consciência é importante para nós quando a gente pensa em nós inseridas no mercado de trabalho. Uma grande questão para as mulheres é a sobrecarga. Então, ela tem as 3 jornadas, né? Cuidar do trabalho, cuidar dos filhos e muitas vezes ainda cuidar do marido, né? Outra ideia aqui que a gente traz é uma pesquisa do IPEA,
com relação ao trabalho doméstico e os ciclos de vida. Então, filhos aumentam o trabalho de cuidado o dobro para as mulheres em relação aos homens. Cuidar de idosos 80 a mais só onera o trabalho doméstico das mulheres. Em geral, os homens não se envolvem com o cuidado de idosos. E hoje a Dê lembrou quando a gente estava discutindo que a gente fala hoje das gerações sanduíche, mulheres que estão cuidando dos filhos pequenos e dos idosos em casa, né? A gente vem tendo filhos cada vez mais tarde e a longevidade, as pessoas estão vivendo cada vez mais e nós vivemos uma cultura que é familista, quem fica com toda a responsabilidade de cuidado, manutenção da vida é a família. E a renda maior da mulher não inverte essa lógica. Nessa pesquisa, os dados demonstram que as mesmas mulheres que ganham mais que os caras, elas tendem a compensar, né, esse desequilíbrio, fazendo ainda mais trabalho doméstico para valorizar o cara, né? Então, isso reforça esses papéis de gênero, não inverte essa lógica. E aí tem aí dados do NEPEM, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, contando quanto que ser mãe custa um emprego, né? Homens não escutam quando vão para uma entrevista de emprego, né? Puxa, você tem filhos? Você vê a trabalhar quem vai cuidar? Ou você pretende engravidar? O homem não escuta, você vai ficar grávido, como é que vai ser, né? E aí esses dados dessa pesquisa do NEPEM contam, né, quanto que 26% das mulheres já perderam oportunidade de emprego pelo fato de ser mãe, ou 17% pelo fato de estarem grávidas. Então, isso atravessa a vida de todas nós. Mais um aí, Cris? E, por fim, eu acho que é bem importante a gente pensar nisso, que hoje existem, desde a pandemia, 53% das mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Essa inserção no mercado de trabalho das mulheres, ela diminuiu, desde a pandemia, contra 72% dos homens. Então, muitas mulheres que estão hoje no mercado estão no mercado informal, né? A gente está falando aí do mercado formal. E no Brasil, 51% dos lares hoje são chefiados por mulheres. Então, muitas dessas mulheres, principalmente as mulheres negras, estão nesse mercado de trabalho informal. E as mulheres, mesmo estudando mais que os homens, então elas têm 10,3 anos de estudo contra 9 ponto alguma coisa os homens, mesmo estudando mais que os caras, elas ganham 20% a menos que os caras exercendo as mesmas funções. Então, isso nós precisamos entender que muitas vezes os nossos desafios com relação à vida profissional não é falta de esforço, não é falta de planejamento, mas é uma estrutura que se coloca, né? Eu acho que para mim é o que eu quero deixar aqui para vocês. E aí, acho que aqui abrir a conversa, né? Quando a gente traz todos esses dados aí, abrir a conversa, como é que vocês recebem tudo isso aí? Como é que vocês foram estimuladas a pensar? Se quem quiser abrir a câmera agora para a gente falar um pouquinho, como é que vocês se viram estimuladas para pensar na vida profissional na infância e na adolescência? E como tudo isso que a gente conversou aqui hoje, relacionamento, amor, cuidado, essas estruturas, essas organizações sociais, atravessam a sua realização pessoal e profissional, né? Então, quem quiser trazer, né, como é que você foi estimulada a pensar na sua vida profissional na infância? Eu vou colocar as perguntinhas no chat para ajudar a gente aqui no nosso bate-papo, tá?